amados estudantes do Direito Civil! Como é que vocês estão? Bem? Obrigada por estar aqui assistindo mais uma aula aqui no nosso site da Cultive. Pra você não esquecer, meu nome é Ana Silvia, sua professora preferida de Direito Civil da internet. Espero que vocês estejam bem motivados para estudar para o concurso de vocês. Vocês vão passar, tudo vai dar certo, só uma questão de tempo, né? Vamos lá. Hoje a aula é tranquila, fácil, até mesmo mais rapidinha do que eu acho que vocês estão acostumadas a me ouvir. Para não esquecer, começar assim num ritmozinho mais devagar. Abre o Código Civil. Pode assistir aula de Direito Civil sem Código Civil? Não pode. Não pode. Estamos aqui no nosso curso modular para concursos, falando hoje sobre direitos reais, formas de aquisição de propriedade imóvel. Lembrando para vocês que a gente tenta fazer os módulos dentro da possibilidade, mas as aulas não podem ficar assim 3 horas, né? Então, por exemplo, as formas de aquisição de propriedade imóveis já foi estudado do Capião, gente. Então, para quem tá vendo aula assim esparsa, cuidado, tem mais forma de aquisição de propriedade imóvel do que vai ser dita hoje, tá bom? Não esquece. Muito bem. A gente está falando hoje, na verdade, da segunda forma de aquisição de propriedade imóvel. A uso capião já foi matéria de uma outra aula. Hoje a gente vai falar sobre a aquisição da propriedade através da transferência pelo registro no título. Vejam, a nossa aula é específica de registro de título em relação à aquisição de propriedade imóvel. Imóvel, certo? Não esquece. Sabemos que uma das formas mais comuns, mais corriqueiras que a gente tem de transferência, de aquisição de propriedade imóvel é através do famoso contrato de compra e venda, ou mesmo através do contrato de doação. São alienações, uma de forma gratuita, a doação, e uma de forma onerosa, o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, ele é estipulado, acordado entre as partes, as cláusulas são ali discutidas entre as partes. Quero colocar a cláusula de renúncia, eu não quero, de desistência, eu não quero, e assim vai. As partes sentam lá, utilizam da sua autonomia privada para conseguir formar, entabular esse contrato que vai fazer lei entre as partes. O artigo 481 do Código Civil fala pra gente o seguinte. Tô achando. Aguarda. Cheio. 481. Do contrato de compra e venda, olha que lindo. Olha o que fala o 481 pra gente. Contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Isso é um resumo, é um conceito do contrato de compra e venda, ok? Estamos falando do contrato de compra e venda de bem imóvel, certo? Formas de aquisição de bem imóvel. Pergunta: somente o contrato de compra e venda de bem imóvel é o suficiente para a transferência da propriedade? Ou seja, uma pessoa adquirir a propriedade e a outra pessoa perder, transferir a propriedade para essa primeira? Não. A regra é que faça-se o registro no cartório de registro de imóvel. Tem que ir lá, escrever, tem que registrar o título, certo? Então, somente o contrato não é o suficiente. Falando um pouquinho aqui em relação a bens móveis e imóveis, sabendo que a transferência de domínio ela é feita nos bens móveis através da tradição e nos bens imóveis através do registro no cartório competente. Isso está previsto no Código Civil, artigo 1267 e 1245. Se vocês tiverem curiosidade de olhar o 1245, que é o que interessa pra gente na aula de hoje, ele fala que transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título transferido no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis. Ou seja, a transferência ela não acontece somente pela entabulação de acordo de vontades. Lógico que tudo começa pelo um contrato, acordo de vontade das partes, autonomia privada e assim por diante. Porém, isso não é o suficiente para a gente dizer que houve a efetiva transferência do domínio. Não é o suficiente para dizer que houve a efetiva transferência da propriedade de uma pessoa para outra. Tem que ter esse registro. Vamos fazer algumas considerações em relação ao tal do registro.
Diferentemente de alguns países, como a Alemanha, por exemplo, o registro, ele não tem presunção absoluta. Ele tem uma presunção iuris tantum, ou seja, admite prova ao contrário. Já lemos o artigo 1245 no slide anterior. Dá uma olhadinha no parágrafo 2º desse mesmo artigo. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação da invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Imagine que foi feita uma transferência para uma pessoa de forma errada. Teve um erro. Tem que propor uma ação pedindo a baixa dessa averbação ali que foi feita no cartório, para que ele não seja mais visto como proprietário. Só que até isso acontecer, ele vai ser visto, aquela pessoa que está ali, adquirente, vai ser visto como proprietário daquele bem imóvel. O contrato de compra e venda, como a gente estava falando, normalmente é o início de todos os acordos aqui em relação à aquisição de uma propriedade imóvel através do registro, através das transferências feitas no cartório de registro de imóveis. Somente o contrato, falei que não gera a transferência do domínio. Por quê? Porque não gera um direito real. Se eu faço um contrato de compra e venda de um bem imóvel e não faço a transferência do imóvel no registro, no cartório competente, naquela matrícula que está ali individualizando aquele imóvel, eu não tenho como obter o direito real de propriedade. Por quê? Uma das características do direito real da propriedade é o princípio da publicidade. Como que eu dou publicidade que houve a transferência de um bem? Como que eu dou publicidade às pessoas que estão à minha volta, à sociedade como um todo, em relação a quem é proprietário de certo bem? Isso só ocorre quando existe a devida transferência feita em cartório. Princípios que regem esse registro, essa transferência. Princípio da publicidade, como colocamos agora há pouco para vocês, todo mundo tem que saber em relação ao real proprietário daquele imóvel, e isso somente se dá através da transferência feita em cartório. Princípio da força probante, a princípio que está escrito no registro, que foi registrado pelo tabelião naquela matrícula, é verdade, porém possui presunção iuris tantum, ou seja, uma presunção de veracidade, admitindo-se, portanto, prova ao contrário. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade é que no momento que vai haver a transcrição, a transferência do imóvel do vendedor para o adquirente, a pessoa que vai fazer isso, o tabelião, ele deve visualizar, ele deve verificar que todos os requisitos ali estejam presentes. Vejam, se o contrato é válido, se a assinatura do comprador é realmente do comprador, que a assinatura do vendedor, principalmente, é a do vendedor, ou seja, proprietário daquele imóvel, podendo fazer, portanto, a transferência dele para um terceiro. Vejam que tudo isso tem possibilidade de erro. As pessoas, não sei, hoje em dia, cada vez mais, o ser humano tem uma imaginação tão grande para conseguir enganar os outros. Então, erros podem acontecer no meio do caminho, por isso que o nosso legislador preferiu dar aos atos notoriais, aos registros feitos na matrícula de imóvel, aqui no nosso caso, de presunção iuris tantum, possibilitando assim as partes que aconteça alguma coisa provar que o que ali está descrito não é verdade. Por fim, o princípio da especialidade. Esse princípio, ele é em relação ao bem. Traz a possibilidade de individualização daquele bem de uma forma bem minuciosa, bem específica. Aquele bem, ele tem que ser descrito de uma forma que não haja nenhum tipo de dúvida que leve a um erro em relação ao bem que está sendo transferido, ao bem que está sendo adquirido por uma pessoa. Vocês já pegaram a matrícula de um imóvel? A matrícula sempre começa assim, ó. Objeto.
um imóvel no lote 2, na quadra 3, quadrícula 17 do bairro X, confrontando com a rua tal, olhando de frente para o imóvel à direita, tem não sei o que, e assim por diante. A descrição ela é minuciosa, não somente com o nome da rua e o número da casa. Isso pode causar algum transtorno, isso pode causar alguma dificuldade. Então, por isso, existe o princípio da especialidade, individualização mais minuciosa possível daquele imóvel que está sendo transferido. Essa foi uma das formas de aquisição de propriedade imóvel. Em relação à aquisição de propriedade de forma geral, eu não falei para vocês no começo da aula, mas falarei agora. Toda vez que eu tenho uma aquisição de propriedade de forma derivada, que é o que estamos vendo aqui hoje, a transferência da propriedade através do registro do título é uma forma de aquisição de propriedade derivada, certo? Quando a gente estuda o uso capião, sabemos que essa é uma forma de aquisição de propriedade imóvel originária. A aquisição de propriedade imóvel derivada é aquela que tem que ter um intermediário, tem que ter um acordo negocial entre as partes para que possa haver a transferência dessa propriedade. Outra forma de aquisição de propriedade derivada é o direito hereditário. É uma aquisição a título universal. Por quê? Porque quando eu recebo uma herança, eu recebo a herança a título universal. Eu não recebo nenhum bem individualizado desde sempre. Dá uma olhadinha no artigo 1784. Ele fala o seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Famoso princípio da Saezine, né? Essa questão da abertura da sucessão desde logo. Ou seja, sabe quando que abre a sucessão? Com a morte. Morreu, abre a sucessão. A transferência é como se fosse uma coisa imediata. É uma ficção jurídica, na verdade, porque é lógico que isso não acontece. Morreu lá em Pitanga do Sul, num acidente de carro, meu pai, por exemplo, não é? Agora nós três, já nesse momento me tornei uma mulher muito rica. Imagine se meu pai fosse muito rico. Bom, anyway, não é assim que funciona. É uma ficção jurídica dizendo que a transferência ocorre desde logo para proteção do patrimônio dos herdeiros. Por causa disso, por causa desse artigo, a aquisição da propriedade imóvel na sucessão hereditária, ela é feita a título universal. Ou seja, uma gama de direitos, deveres, obrigações são transferidas desde logo, de forma imediata, aos seus herdeiros. Então não é assim, o carro de um está sendo transferido para o herdeiro, o carro do de cujos é transferido para o herdeiro A, a casa do de cujos é transferido para o herdeiro B. Não, isso só ocorre depois que houver o inventário em sede de partilha de bens. Não chegamos nessa parte ainda. Estamos aqui fazendo a transferência através da herança. Recebemos então como herdeiros através de título universal, uma gama de direitos e deveres que são transferidas desde logo a partir da morte do de cujos, transferida 1, 2, 3 e já. O direito hereditário também é uma forma de aquisição de propriedade. Certo? Difícil? Nada difícil. A lei de hoje tranquila. Só para fazer um remember rapidinho aqui para vocês. O nosso objetivo aqui nas últimas aulas foi falar de forma de aquisição de propriedade imóvel. A gente falou sobre a uso capião, falamos sobre registro e falamos sobre direito hereditário. Faltou ainda a gente falar sobre a accessão, que é a matéria da nossa próxima aula, que eu tenho certeza que você vai ver logo em seguida, porque você não consegue viver sem mim mais. Gente, um prazer estar com vocês, te vejo na próxima aula. Não deixe de assistir minhas aulas aqui e estudem bastante. Beijo pra vocês.